Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Pedro Barros. Pedro, grato por teres vindo aqui conversar comigo sobre um tema que nós os dois temos andado a conversar já há algum tempo, já há alguns anos, a espaços, e que para mim é um tema bastante importante porque é sobre o que é isto de ser homem, o que é esta coisa do masculino, o que é estas distinções todas que estão a vir para o contexto moderno sobre a masculinidade tóxica, sobre o que é a concepção do que é ser homem numa cultura moderna e nesta cultura presente. Nós temos tido muita conversa sobre isto. Tu tens tido experiência em segurar espaços de homens, já tiveste também em espaços do próprio trabalho, trabalhas com muitos homens, tens uma atividade relacionada com de diferentes idades e diferentes contextos. Portanto, tens aqui, para mim, és uma destas pessoas que é super interessante falar por este tema. Tens a tua verdade, não é? Tens a tua verdade vivida a partir de ti, dos desafios que a vida te foi trazendo ao longo do tempo e que continua a trazer, eles não desapareceram. Não é? Tens também uma visão da vida que envolve a perspectiva xamânica, envolve a sexualidade, envolve uma quantidade de dimensões que não são comuns. Não é fácil encontrar uma pessoa que tenha abrangência de pensamento e de experiência com as mãos e com o corpo, não é? Nestes temas. Portanto, sim, é um gosto tu estares aqui, grato por teres aceito a conversa, vejo fazer esta conversa sobre este grande tema, que eu vou-lhe chamar trabalho de homens, tu pões o nome que quiseres, mas para lhe dar aqui um contexto, que é este trabalho de homens. E, e se calhar começávamos por aí, Pedro. Olha, o que é que para ti, como é que tu vês esta área que eu estou a chamar de trabalho de homens, como é que para ti este entrou na tua vida? Se quiseres começar por aí, acho que pode ser excelente a gente começar a descalçar essa bola. Epá, olha, obrigado eu, Marco, também. Já sabes que é sempre um prazer falar contigo e acompanhar a diferentes graus de distância aquilo que tu tens vindo a fazer e o teu envolvimento também em articular de alguma maneira esta rede portuguesa, não é? Esta família portuguesa em torno dos ideais em que tu próprio acreditas. Epá, o que é isto do trabalho de homens? Sei lá, olha, no meu caso foi por reatividade. A minha companheira da altura andava a fazer uns trabalhos de mulheres, uns círculos de mulheres, e um dia, à saída de uma dessas atividades, em Lisboa, houve uma das participantes que, à laia de provocação, disse então, e não sei quê, e quando é que os homens, e não sei quê, quando é que os homens se reúnem, quando é que os homens se encontram, então. E a partir de uma certa reatividade, então, com alguns dos homens que lá estavam, decidimos começar a fazer umas reuniões de homens. Eu não posso dizer que eu tenha uma satisfação inerente com aquilo que é o meu currículo em matéria de trabalho de homens, né? Estávamos a falar sobre isso agora. Padeço um bocadinho do síndrome de impostor, porque sem demérito, digamos, para o meu percurso, ou para aquilo que eu, para os Game Worlds, como tu lhe chamas, Uhum. por onde eu possa ter viajado, quando me comparo, digamos, com as propostas terapêuticas convencionais ou com as propostas de círculos de desenvolvimento pessoais convencionais, esbarro sempre naquela dificuldade de, por um lado, não tenho uma formação, ou seja, não sou aquela pessoa que depois mete no currículo do que fez a dinâmica não sei do quê, do Osho, do não sei do quê, ou participou no workshop não sei do quê, não tenho essas referências curriculares. E ao mesmo tempo também não senti que alguma vez tivesse conseguido alcançar um formato em que eu dissesse assim, epá, está aqui um grupo de pedra e cal com uma proposta que cria uma continuidade, não é? Portanto, isto só para deixar uma ressalva em relação à forma como eu me vejo em relação ao trabalho dos homens. Portanto, uma coisa que surgiu em reação a, talvez também de alguma maneira contaminado por isso, ou pelo desejo de também tentar emular, digamos, o que se fazia por aí. Se calhar nunca me atrevi a encontrar um formato meu, né? Hum, Depois tive a oportunidade de participar em alguns encontros, digamos, organizados por terceiros. Um deles nos Estados Unidos foi muito interessante, porque tivemos a oportunidade, de facto,
de ter acesso a um programa curricular muito bom, com pessoas que de alguma maneira vinham de diferentes tradições, tanto do coaching como do xamanismo, como de várias coisas, onde eu pude observar um bocadinho mais de perto, digamos, uma metodologia, hum, já com uma certa consistência. Mas mesmo essa proposta, curiosamente, depois também não vingou, ou seja, aquilo era uma espécie de um piloto, digamos assim, de uma proposta que se pretendia ter uma certa continuidade. E não coalhou. Aliás, estava inserido digamos, no programa curricular, ou era um piloto para um programa curricular, inserido numa destas associações americanas, que até promove uma quantidade de autores, e uma quantidade de workshops, e uma quantidade de coisas. Um, um network destes com grande expressão nos Estados Unidos e também a nível mundial. E aquela proposta não vingou. Em Portugal, eu neste momento não tenho acompanhado muito do que se tem feito. Havia aí umas tentativas avulsas. Sei que o Awakened Life Project, numa dada altura, tinha um círculo bastante ativo e bastante coeso de homens reunidos em torno da proposta do Pete Bampton da meditação e da partilha. Mas não sei qual é o ponto da situação neste momento em relação a esse projeto em concreto. Eu fiz parte desse círculo de homens e o projeto terminou, o projeto Awaken Life terminou. Portanto, o Pete Uhum, agora está a fazer um caminho mais sozinho, não é? uhum, Separaram-se ele e a Cíntia e, portanto, estão com dimensões diferentes. uhum. E funcionava esse círculo, pergunto eu agora, invertendo aqui um bocadinho os papéis. Tinha dimensões que sim, de facto foi dos projetos onde eu participei relacionado com os círculos de homens que mais consistência tinha. Uhum, Por a natureza da proposta e para a base que estava, digamos, pela base espiritual ou pela teoria espiritual que estava na base da uhum, proposta, que unia de facto aqueles homens. uhum. E, e era muito interessante porque os homens que estavam lá estavam com um grande compromisso, que é um dos grandes temas que se calhar é aqui o padrão que a gente já está a ver, que se vai repetindo nestas coisas dos homens, é não há Espera. compromisso e não há continuidade. Uhum, Não é? E enquanto, por exemplo, no Awakened Life era capaz de haver 4 ou 5 grupos de mulheres em várias zonas do país, fazer um grupo de homens foi uma chatice. claro. Então também gostava que tu trouxesse um pouco essa perspectiva de como é que é este vínculo e o compromisso, não é? E eu próprio vi, eu estive lá um ano e foi desafiante manter aquela. Ainda por cima tínhamos que nos deslocar, portanto, era em Coimbra, todos os meses estavas em deslocação, portanto, tinha ali elementos de compromisso muito desafiantes, não é? Uhum. Muito. E os homens vinham de todo o país. Vinham malta do Porto, malta do Algarve, malta do Alentejo, malta de Lisboa. E foi, de facto, um dos temas. E eu vejo também em mim, do meu lado, que há essa dificuldade é manter uma consistência e um trabalho ao longo de anos no mesmo círculo, no mesmo espaço, ou porque eles terminam, ou porque o vínculo, o meu vínculo ao grupo, digamos que não é suficientemente forte para aguentar a doutrina que o grupo tem por baixo, porque eu também tenho visto outra coisa que os grupos de homens têm muita doutrina. Há qualquer coisa por baixo a suportar aquilo. Não há algo, são poucos, para te ser sincero, não conheço um. Talvez o que o José teve em tempos em Sintra, que que não tenha doutrina, cuja doutrina seja a condição de ser homem ou de humano, e que esteja aberto a diferentes perspectivas, de, quer religiosas, quer de vida. Não é? Normalmente há uma doutrina, há uma estrutura por baixo a aguentar a coisa. Como é que é a tua experiência e como é que tu vês o tema? E também já ligando com esta dinâmica do compromisso, das coisas não terem continuidade. Sim, eu também esbarrei, ou seja, também esbarrei muitas vezes com essa questão do compromisso, tanto em mim como na tentativa de alguma maneira, epá, criar uma certa assiduidade nos grupos, não é? Fazer com que os homens viessem mais vezes. Eu sempre atribuí isso à qualidade da proposta que eu desenvolvia, portanto, mas se calhar há aqui também um meia-culpa que não tem justificação. Pá, eu tenho refletido algumas vezes sobre isto. Pergunto-me se sequer
se o formato do retiro, se o formato do workshop, se este formato é sequer o nosso formato. Hum, Ou seja, isto se calhar depois convida aqui se calhar a sermos mais inovadores ou a sermos mais experimentais, percebes? Quer dizer, eu acho que para já, quer dizer, a proporção ou a diferença nos círculos de, chamar-lhe falta de desenvolvimento pessoal, a falta de melhor palavra, enfim. Mas a participação neste tipo de atividades, ou seja, tu vais a um círculo de yoga, ou vais a um círculo de tantra, ou vais a um círculo do que quer que seja, e haverá sempre 80 ou 90% de mulheres, e no meio de um grupo de 20 pessoas, se calhar há um homem, ou dois homens, ou três homens, né? Não há muitas propostas, tanto quanto eu saiba, onde esta proporção varie. Percebes? Agora, será que isto é necessariamente um indicador de que os homens têm um problema de compromisso? Ou será que estamos a tentar encaixá-los num formato que não é o deles? hum. Entendes? Porque, porque se calhar, se aquilo fosse uma banda de garagem, ou se aquilo fosse uma futebolada semanal, ou se aquilo fosse uma coisa qualquer, se calhar haveria assiduidade. Eh, Percebes? Então, será que estamos a chegar aos homens da maneira certa, eh, com os recursos que temos neste momento? E será que há homens dispostos a, digamos, a enverdarem por esta experiência, sabes? Porque o que eu noto também é que é fácil replicar formatos, é fácil replicar formatos de workshops. Eu olho um bocadinho à minha volta para a oferta que há e parece que estamos um bocadinho sempre estamos a repisar formatos, não é? Não há não sinto que haja propostas genuinamente inovadoras, propostas que agitem a curiosidade das pessoas, porque de repente há aqui uma. Tu tens aquele formato não, aquela estrutura que tu dizes do sangue, suor e lágrimas, não é? Tanto que para ti esta coisa do trabalho com os homens precisa ter estas três dimensões. Queres falar um pouco sobre isso, não é? Eu não acho, quer dizer, sangue, suor e lágrimas é um bocadinho drástico, não é? Quer dizer, não sei se eu poria nesses termos, quer dizer, eu acho que eh, todos nós, nos dias que correm, estamos pouco expostos à natureza. E isto está-se a tornar crónico, não é? Está-se a tornar Hum. gritante, não é? E então este elemento, independentemente do teu organismo ser à base de estrogênio ou ser à base de testosterona, é uma falta. Onde é que depois este contacto com a natureza reverbera em ti, é que pode ter, digamos, pode tocar-te em sítios diferentes, não é? Um equipamento à base de testosterona, que nós vulgarmente convencionamos chamar homem, digamos assim. Eu ponho estas ressalvas porque agora hoje em dia há aí uns problemas de terminologia, e então pronto. Há uns organismos à base de testosterona, cujo equilíbrio hormonal eh, é favoravelmente influenciado por um determinado grau de esforço físico e um determinado grau de exposição aos elementos naturais. Ok? Vamos formular isto de uma maneira politicamente correta. Ok? E isto é um facto cientificamente comprovado, ou seja, não estamos aqui a inventar nada, não é? Ou seja, de facto, o esforço físico, não é? O rachar lenha, o transportar lenha às costas, o ir buscar lenha à mata, o ir buscar água à fonte, não é? Aparentemente é conducente a uma boa saúde hormonal, física e, por consequência, também a um certo grau de saúde mental, não é? Portanto, se quando tu estás a falar em sangue, suor e lágrimas, estás a falar numa dimensão participativa, é pá, sim, acho que os encontros na natureza têm muito mais graça quando se põe as pessoas a co-criar o encontro, não é? Agora, se esse depois há este eterno debate do que é, não é, o que é que se espera das pessoas. Quer dizer, eu tive a oportunidade de assistir isto numa dada altura num eventos muito, muito alternativos que havia, que eram os encontros arco-íris, não é? Os famosos Rainbow Gatherings, onde havia sempre, esporadicamente, em cada encontro, este momento de reatividade, em que alguém dizia, pá, está ali aquele gajo debaixo da árvore, só toca guitarra, e nós andamos aqui todos a trazer lenha, ou estamos aqui todos a cozinhar, ou estamos ali não sei o quê, está ali um gajo que não faz nada.
Ou seja, dentro da constelação do que é um encontro de homens, as pessoas podem assumir vários papéis. É tão importante o cozinheiro que está ali o dia inteiro a cortar cebolas, como é importante o rapaz que traz lenha, como é importante fazer esforço físico, ou simplesmente estar sentado debaixo de uma árvore a criar música. Agora, há um elemento participativo que é importante, não é? Portanto, sangue, suor e lágrimas, neste sentido da participação, é pá, acho interessante. Acho mais interessante e acho mais apelativo, e tenho constatado que os homens respondem mais favoravelmente quando tu tens, eu não sei que seja uma formação muito específica, aí estamos a falar de outra coisa, mas que os homens respondem mais favoravelmente quando são estes encontros de formato aberto, digamos assim, quando podem participar no encontro em vez de virem à procura de encontrar um produto que possam consumir. Na maior parte dos Hum, workshops, as pessoas vão à procura do produto, chegam lá, venderam-lhes o retiro do não sei quê, e as pessoas vão lá para consumir aquele retiro, têm uma determinada expectativa, esperam um retorno do seu investimento, não é? Nos encontros de homens, a cocriação substitui, digamos, essa dinâmica e esse vício de forma, não é? Que é hum, muitas vezes um certo consumismo, um certo consumismo e isto também é um padrão que eu tenho observado em algumas pessoas que consomem avidamente retiros de mais diversa índole do desenvolvimento pessoal sem na realidade não evoluírem, ou seja, não evoluem internamente, mas são consumidores. Eh, Faz lembrar um bocadinho aquela dinâmica do Fight Club, não é? Quando aqueles personagens vão aos círculos de partilha de grupos de ajuda ao cancro e de grupos de ajuda e não sei o quê, as pessoas estavam abatidas e, não é? Ou seja, o formato participativo parece suscitar nos homens uma parte que não passa às vezes tanto pela parte formal, digamos, do encontro, mas por um território onde os homens se encontram. Os homens encontram-se no esforço físico partilhado. isso. Entendes? Os homens encontram-se também, e eu tive a oportunidade de assistir a isto num encontro que fizemos há uns anos em Proença Velha, portanto, ao pé de Idanha Nova, com um amigo meu argentino, que é o Carlos Peceto, que é um homem que vem, digamos, do xamanismo. E fizemos um encontro de homens e vi muita coisa que acontecia no domínio do intuitivo, sabes? Houve uma noite em que fizemos uma proposta de trabalho que era as pessoas trazerem à fogueira, dentro de uma tenda, dentro de um tipi, coisas que elas quisessem partilhar. Histórias que quisessem contar, músicas que quisessem cantar, poemas que quisessem recitar, textos que quisessem escritos, que tivessem escritos, histórias íntimas que os tivessem tocado. E de repente as pessoas tinham feito esse trabalho de casa. As pessoas, quando viram a proposta, algumas prepararam-se com antecedência, trouxeram poemas escritos de casa, partilharam-nos à fogueira, criaram um elemento mágico de grande vulnerabilidade, de grande partilha, ajudaram a co-criar o espaço, ou seja, engalanaram a fogueira, encheram-na de pigmentos coloridos, ritualizaram o espaço espontaneamente, sem que fosse necessário. Bastou as primeiras pessoas começarem a meter pétalas de flores à volta da fogueira e aquilo ganhou uma dinâmica própria, ou seja, dá a sensação que a dimensão do sagrado também reverbera dentro do homem. Sabe? A Hum, dimensão do sagrado, a dimensão do ritual, a dimensão do engalanar o espaço para receber momentos que são íntimos. E estas categorias que são tradicionalmente associadas, digamos, a uma característica mais feminina, eu vi-as acontecer em homens, vi acontecer também momentos muito intuitivos de fazermos um círculo de partilha. Não sei se éramos 26, se éramos 28, mas éramos um número até bastante grande para se fazer círculos de partilha. E conseguirmos fazer um círculo de partilha durante horas sem que houvesse uma ordem sequencial, ou seja, não havia uma palavra que rodasse num determinado sentido dentro do círculo, ou seja, estávamos todos sentados à fogueira e deixámos espontaneamente que falasse quem tinha que falar. E conseguimos fazer um círculo com 28 homens sem nunca ninguém se interromper. hum, Sabe? Não houve um único instante em que alguém falasse por cima do outro, ou dois homens estivessem a tentar falar ao mesmo tempo, ou que. Sabe? E isto, perdão, e isto para mim expressa uma qualidade intuitiva, um, um- agora utilizando, sei lá, uma terminologia, isto faz-me lembrar um bocadinho
uns livros que apareceram há uns anos muito interessantes, né, também a abrir portas, digamos, para uma carrada de gente, e tenho falado ultimamente também com bastante gente sobre isso, que eram as profecias celestinas, Uhum. os livros do James Redfield. E no segundo livro do James Redfield, na décima profecia, décima primeira, ele fala disto, não é? Das pessoas que se reúnem cientes de que partilham um passado comum e que operam os círculos de partilha com base numa dimensão intuitiva, num deixar acontecer, num deixar que o espírito fale por elas, vá. Agora, numa versão um bocadinho redutora, digamos, do que esta profecia quer transmitir. E ali tive a oportunidade de experienciar isso pela primeira vez na vida, de uma maneira tão limpa, tão bonita, sabes? Parecia que a palavra, agora atribuindo à palavra, digamos, uma entidade de consciência coletiva, parecia que a palavra andava a gravitar ali por cima e os homens foram-na agarrando e foram-na trazendo para a Terra, sem que fosse necessário qualquer tipo de ordem instituída para que isso acontecesse, sabes? E isto foi tão bonito, foi um momento tão profundo de assistir, sabes? Que os homens que possam ter essa capacidade intuitiva, tantos homens juntos e tão dispares. Ou seja, havia gente de diferentes backgrounds, a todos os níveis, pessoais, académicos, sociais, até de diferentes nacionalidades. Sabes? E isto ser um vocabulário comum. Ou seja, esta intuição era um vocabulário comum. Então, parece-me que a dimensão do ritual, o respeito com que os homens entravam na cabana de suar, com que entenderam o recurso daquela tecnologia tão ancestral, mexia profundamente. Eu, pessoalmente, por exemplo, gosto muito de fazer cabanas de suar com homens. Acho que é uma tecnologia desenhada de forma a também mexer muito com os homens, seja o Temascal na versão mexica ou o Inipi na versão mais norte-americana, mas mexe com o masculino. E ali tive a oportunidade de assistir isto em primeira mão, sabes? Que os homens tinham um sentido ritual, tinham um sentido de devoção, tinham um sentido do sagrado, mas sem doutrina, vá. O sagrado era esta partilha íntima, este cuidado no ritual, este esmero em preparar espaço, este criar campo para que as pessoas pudessem expressar o que traziam dentro, sabes? E encontrei ali um grupo de homens absolutamente incrível, com uma elevada sensibilidade para entender esta linguagem espontaneamente, sem que em nenhum momento fosse necessário contextualizar isto. Sabe? Os homens chegaram na primeira noite e a fogueira para o Temascal já estava acesa e entramos diretamente para dentro da cabana. Hum. Sabes? Não foi necessário uma contextualização, é vamos chegar e entrar a suar. E acabou, sabes? E aquela intensidade e aquela intimidade que está presente no canto, na partilha, no suar juntos, hã? Hum, parece que atalhou logo ali uma necessidade de. Eu acho que se quiséssemos até podíamos ter dispensado as apresentações. Sabes o que é que eu te digo? Hum. Ah, aquilo atalhou ali uma carrada de coisas. Portanto, eu acho que o problema da assiduidade é um problema de linguagem. Tu tens, quando nós estivemos a tentar desenhar a experiência de homens, os dois, eu lembro-me de tu estares a dizer que as lágrimas têm que ver no fim. Os homens precisam fazer coisas primeiro uns com os outros, estar envolvidos ou num trabalho físico, ou numa escala, ou outras coisas do género, não é? Portanto, que tem que ser um crescendo para chegar à vulnerabilidade, para chegar a esse contexto. Eu, de alguma forma, ressoo com a tua partilha, porque também quer no Awakened Life, quer no Possibility Management, tenho vivido momentos desses, dimensões dessas entre os homens, e noto que as histórias que vêm do lado das mulheres são completamente diferentes dos homens, no contexto de frequência, no contexto de compromisso, no contexto de continuidade, no contexto de vulnerabilidade. Pelo menos onde eu estive. E fico com essas perguntas, a gente estava aqui a explorar, e é de facto muito interessante a perspectiva que tu trazes, Pedro, para mim é nova ao longo do tempo, que é, será que este formato que nós estamos a seguir é de facto o formato mais apelativo para os homens em lato senso? Essa é uma grande pergunta e que eu quero deixar aqui clara, não é, neste espaço. E uma outra dimensão, algumas mulheres falam de que quando assistem ou têm a dimensão de assistir a espaços de homens, que notam que os homens têm um comportamento bastante diferente quando estão juntos e que o comportamento se escreve mais ou menos desta. Viram quase meninos da escola, né, de rapazotes que estão na adolescência na escola e não fazem frente uns aos outros.
não põem limites uns aos outros, não dizem, há muito aquele acordo implícito e escondido de que eu não vou dizer que ele está a fazer mal, porque senão ele vai me dizer a mim que eu estou a fazer mal. E não há, portanto, não há boundaries, não há o dizer, atenção, olha, isto não funciona assim, não funciona mentir aqui, ou não funciona tu andares a falar com a cabeça. Não há este espelhar ao outro a coisa de onde está. Tu tens este tipo de experiência, notas este tipo de dimensões em ti, ou quando ou o que é que foi, ou o que é que tu vês que funciona para estar presente nesse lugar. É a parte final, é termos esse caminho feito para chegarmos às lágrimas em conjunto. Quer dizer, há aí várias perguntas, não é? Ou seja, vamos lá ver, também há um apego ao chegar às lágrimas, não é? Ou seja, se calhar não é hum, não é necessariamente o objetivo último que temos sempre que perseguir, não é? Ou seja, há um documentário muito interessante que está disponível na internet, que é o The Work. Não sei Hum. se já tiveste a oportunidade de ver. É um Uhum. documentário sobre um trabalho de desenvolvimento pessoal de homens numa prisão de alta segurança nos Estados Unidos. E de facto, a maior parte das partilhas acabam em catarse. Se um encontro de homens estruturado em torno da expectativa da catarse é um ponto de partida feliz, epá, não sei, percebes? Há outras etapas antes disso, não é? Eu acho que nós precisamos nos aferir enquanto homem, sabes? A tarefa física, a tarefa, a convivência mais imediata ajudam a aferir-nos. E de alguma maneira somos, acabamos por ser honestos neste aferir-nos. Sabes? Se não houver julgamento, se não houver grupinhos que se formem, também há o bullying e também há todas as coisas negativas, não é? Mas eu, por exemplo, nestes encontros de homens que eu assisti, tive a oportunidade de observar que, estás a ver, havia homens que, por exemplo, nunca tinham tido uma experiência de qualquer tipo ao ar livre. Que tinham acampado, nunca tinham dormido dentro de um saco de cama, nunca tinham rachado lenha, sabes? E os homens são muito rápidos a reconhecer que aquela pessoa não tem experiência nesta área, não é? Mas este aferir, este estabelecer uma. Eu não lhe quero chamar uma hierarquia, é arrumar um bocadinho as pessoas em função das suas capacidades e hum, se calhar, das suas aptidões para a sobrevivência. Se calhar há aqui fatores muito mais primários em jogo do que aquilo que a gente possa imaginar, não é? Se calhar não são, há aqui coisas neste aferir que são mais tribais, mais primárias mas aferimos-nos. E quando o encontro é limpo, no sentido de não haver julgamento, não haver nada, epá, até começa a haver solidariedade. Porque partimos do princípio que aquele tipo não pode carregar com pesos e deixamos-lo sossegado. Não há um bullying. Aquele tipo não é um tipo. Se for preciso, de repente, tirarmos aqui um carro da lama, epá, ele até pode dar uma ajuda a empurrar, mas não será, de certeza, um daqueles homens que agarra e vai impulsionar isso. E isso não é negativo, é apenas um aferir, é um pôr as pessoas no lugar ou seja, há uma certa necessidade de fazer aqui uma construção, de organizar a ordem social. Uma vez estabelecido isto, hum, depois para nós fica mais simples fazer o resto do encontro em cima disto. Percebes? Porque parece que os laços de confiança e a teia e não sei o quê fica mais ou menos identificado e as coisas ficam mais ou menos claras, não é? Hum, e até há uma certa lealdade depois. Não há um. Eu acho que curiosamente os homens, até quando querem, conseguem ser bastante leais uns com os outros, neste sentido, estás a ver? Neste respeito pelas idiosincrasias e pelas fragilidades de cada um. Sabes? Mas sim, faz falta isso. Epá, eu também tenho, eu confesso que contra mim falta, também tenho um bocadinho esse handicap, não é? Da frontalidade. Mas isso é uma coisa que, no meu caso, por exemplo, bebe da minha história familiar, ou seja, bebe dos meus antecedentes. Não é? Eu sei que tenho dificuldade em pôr as coisas com essa imediatez que se propõe. Tá? Hum, em contrapartida, tenho uma noção muito clara daquilo que tu estava a dizer há bocado, de quando alguém está a falar com a cabeça ou quando não está a falar. Quer dizer, temos todos um bocadinho, mas eu tenho essa noção. E tenho notado isso, epá, é muito difícil trazer os homens para esse.
E aí sim entraria a continuidade, não é? Trazer os homens para esse, pá, para esse tecido de confiança, não é? Para essa, para essa vulnerabilidade autêntica. Se calhar alguém tem que abrir a porta, ou seja, neste encontro que eu te falei, que nós fizemos este acampamento de 4 dias, com o Temascal e com as coisas todas, houve um homem que abriu esse espaço desde o primeiro lugar, que foi a pessoa que conduzia os Temascais, que desde logo abriu este espaço muito íntimo, porque ele cantava, ele rezava, ele punha ali intenções, e isso como que era um entregar, não é? Dessa entrega, essa entrega inoculou a entrega dos outros, Hum, de alguma maneira. Se isto depois provoca uma intimidade no sentido terapêutico que nós procuramos, é pá, não sei, mas o que é mais íntimo? É tu num círculo eh, falares dos teus traumas pessoais, ou tu leres um poema que tu escreveste e que se calhar resume esses traumas? É pá, não sei. Voltamos à questão da forma, Marco. Qual é a melhor forma? Percebes? Ah, se calhar o círculo de partilha organizado e formal não me permite a catarse emocional que nós estamos à procura. Quer dizer, o storytelling, eu lembro-me, por exemplo, deste filme do The Work. Quer dizer, eles retratam uma imagética, não é? Da descida ao abismo, da descida àquele sítio que é mais obscuro em ti, que te dói mais, onde tu ficaste retido, onde. Quer dizer, há ali uma narrativa que é épica, que é xamânica, que é. hum, Hã? Mas também há ali um conjunto de homens excepcionais, não é? Porque eles estão todos numa prisão de alta segurança com penas muito, muito prolongadas, se não vitalícias, não é? E na realidade, logo à partida não têm nada a perder. Sim? hum, Ou seja, não há ali há um determinado medo que não existe, e depois há ali as catarses são proporcionalmente são violentíssimas. Não sei se te recordas do filme, mas quer dizer, há ali umas catarses que são precisos 8 ou 9 homens para agarrar um homem que de repente entra ali num processo de fundo, não é? Hum, Portanto, eu não sei qual é o exercício de desapego que é necessário fazer entre homens, sabes, Marco? Que medo é que nós temos que perder para entrar nesse espaço de intimidade? Mas sim, observei isso muitas vezes, que as pessoas ficam aquém, não é? Dá a sensação que ficam sempre um bocadinho aquém do- das coisas mais profundas, não é? Mas também há aqui uma pergunta. Eu, por exemplo, noto isso em mim, que é durante muito tempo e talvez ainda hoje, em alguns aspectos, tenho uma dificuldade em aceder a um entendimento emocional da realidade, ao aceder à informação dentro de mim próprio e depois saber transformar, quando, nos momentos em que de facto consigo entrar em contato com essa emoção, transmiti-la de uma forma que seja inteligível. hum, Tá? Então não hum, sei, percebes? Então não hum, sei se, por exemplo, há o, o auxílio da arte, da dança, da expressão, do corpo, do xamanismo, de outras técnicas não são mais conducentes a tu de repente pôres cá para fora expressões do eu que são íntimas, hum, do que a partilha propriamente dita, porque eu tenho a noção que há alguns homens que nunca foram sequer instruídos. hum, a comunicarem aquilo que estão a sentir. Não é? Aliás, porque houve muitas coisas que se calhar eram frágeis, que eram íntimas, que se calhar ao longo do seu condicionamento foram reprimidas, não é? hum, Foram até postas naquela gaveta do isso não é não é apropriado um homem expressar-se dessa maneira ou sentir esse tipo de coisas. Não é? sim, Então, sim. se calhar temos que montar aqui umas ratoeiras, estás a ver? Se calhar temos que recorrer aqui a uns truques eu tenho sempre esta visão, às vezes penso do encontro que fosse a catarse constante, mas que fosse uma catarse constante num sentido criativo, num sentido bonito. Imagina forrares uma sala a papel cenário tipo Hospital dos Malucos e meteres uns baldes de tinta espalhados pela sala e pôres um thrash metal e uns pincéis na mão de cada um e bora lá. Tá? Bora Mas lá tu pintar as paredes e pintar-nos uns aos outros e pintar o chão e cagar isto tudo eu, sabes? eu, a dimensão catársica, sendo importante, não é aquela que mais me estimula.
aquela que mais me estimula, aliás, no Possibility Management faz esta distinção entre a catarse e a catesis. Portanto, a catarse é eu estou a expressar, estou a fazer essas pinturas todas que tu estavas agora a sugerir, que me parece uma excelente ideia, mas ao mesmo tempo estou a dar voz àquilo que criou, ao porquê que estou a sentir aquelas coisas. E, portanto, estou a ir ao fundo, estou a ir abaixo e a retirar. Portanto, como ponto de partida para a evolução, para a cura e para a evolução. E eu estou muito mais ligado a esta ideia da catarse. Interessa-me mais do ponto de vista para mim próprio, não é? Para a minha evolução individual, para a minha transformação individual e também como proposta de trabalho, de ponto de partida. E, nesse sentido, e tu estavas a levantar as questões, e bem, esse quer o compromisso, quer esta dificuldade que eu também sinto em mim, quando como mulheres me começaram a dizer isso, de vocês não têm a capacidade, ou têm, mas não querem executar, dizer ao outro homem, olha, isso é um limite. Tu estás a passar para além disso, não funciona essa coisa. Vai resolver essa questão, de alguma maneira. E como é que eu te posso ajudar a lidar com isso? Como é que eu me posso comprometer? É que tu, por exemplo, consigas viver bem com o limite que uma mulher te põe. Porque eu vejo cada vez que uma mulher te põe um limite que tu entras em parafuso. Dar este feedback direto, claro. Uhum. Dizer, olha, tu já reparaste que quando tu falas das mulheres ou quando tu falas dos homens, falas desta maneira, dizes isto, que os homens são isto ou que são aquilo, ou que as mulheres são aquilo. Já reparaste nisto? Eu gostava de saber verdadeiramente o que é que se está a passar em ti para isso estar a acontecer. Uhum. Como é que tu estás a ver esta realidade que te permite tu classificares aquela mulher desta maneira? O que é que se está a passar? Uhum. Não é? E está a dizer, e estar lá, não é para fugir depois, é estar lá, estar a aguentar o espaço. Dizer, eu estou mesmo interessado em saber como é para ti isto. Uhum. Não é? E de facto, quando eu fui para a minha experiência dos círculos de homens, no Possibility Manager, isto está mais presente do que estava nos outros, mas mesmo assim, é um comportamento de, ok, já chega, hoje já fomos aqui a este lugar, já fizemos este bocadinho aqui, pá, já está feito, hoje já está. Agora venha ao próximo círculo, venha à próxima equipa. E não há, de facto, uma entrega no sentido de descobrir quem eu sou. E fazer isto em conjunto com os outros, estar a fazer. Eu lembro-me contigo, lá no Marvão, de nós fazermos uma das dinâmicas entre homens, não é? Quando estávamos nas coisas dos homens, com a música, com o abraço, com o dançar entre homens. Tu lembras-te desta Uhum. no primeiro Afrodite, era assim que se chamava o encontro. Dionísio. Dionísio, exatamente. Ah, pá, e foi espetacular aquela dimensão, porque tu conseguiste combinar ali, naquela proposta, conseguiste combinar, para já música, dança, depois conseguiste combinar partilha, e depois conseguiste desafiar uma quantidade de pressupostos, não é? De artifícios das caixas, das estruturas de cada um de nós, sobre o que é estar em relação com outro homem. Porque nós tivemos, qualquer um de nós tem essa experiência, pensou, a grande maioria tem, até para aí aos 12, 13, 14 anos, nós tivemos uma intimidade profunda com uma quantidade de homens. E abraços e fazíamos tudo e mais alguma coisa. Depois vem a adolescência e vá de reto Satanás. A gente já não pode estar ligado a um outro homem qualquer, porque senão és isto, és aquilo, és o outro, levas com uma dos rótulos, que são Uhum. milhares e que vão mudando mais ou menos com o tempo, mas que vão sendo colocados sempre. Eu vejo isso nos meus filhos, por exemplo, hoje, presente, continua a estar presente, mesmo 50 anos depois. 30 e tais anos depois, quase 40, neste caso com eles. Portanto, e tu desmontaste a coisa de uma maneira muito elegante e permitiste, de facto, que homens que não se conheciam, que estavam ali pela primeira vez juntos uns com os outros, tivessem uma intimidade e uma interligação e ninguém fugiu, ninguém tinha vontade de fugir, toda a gente viveu aquilo com plenitude e as conversas que seguiram depois da dinâmica foram super interessantes de intimidade, de profunda partilha de como é que é para mim, olha, para mim é assim, desta maneira, e foi desgastante, veio do meu lado, dos meus pais e dos meus tios, portanto, homens não podiam estar em contacto, não podiam... E foi brilhante isso. Portanto, como é que nós conseguimos, de facto, construir espaços onde os homens se comprometam, não no sentido de eu vou estar lá na frequência e vou lá bater todos os dias aquela hora, mas se comprometam no sentido de se mostrarem, de serem plenos e aceitarem o desafio de evoluírem. Porque senão a gente vai continuar a estar neste sítio onde estamos. E neste sítio onde estamos, parece que é as mulheres que têm que fazer as coisas por nós.
Sim, quer dizer, vamos lá ver eu acho que há aqui uma carrada Sim, mas se calhar também está tudo bem. Entende? Se calhar historicamente, se calhar nos grandes ciclos da evolução, se calhar chegou a vez das mulheres. E aceitar essa liderança e apoiar essa liderança. Há dias estava a ver um documentário interessante, um destes memes de Instagram, mas que era interessante, era um excerto de uma entrevista com uma mulher em que ela dizia que a mãe solteira não existe. Esta coisa da mãe solteira é um mito. Claro que nós somos capazes, claro que podemos, claro que não sei o quê, mas quer dizer, não, é super destruidor ser mãe solteira. Agora, o papel do homem, dizia ela, não era. Isto também remete um bocadinho àquilo que estávamos a falar há bocado dos ciclos de vida, não é? O papel do homem não era assumir as rédeas, era dar todo o apoio à mulher para que ela pudesse dar toda a sua disponibilidade aos filhos à condução dos destinos da família, de alguma maneira, sabes? Era um garante, o papel do homem era um garante do bem-estar da mulher. E haver neste papel, nesta missão, vamos lá ver, nos dias que correm, ok? Haver neste papel uma missão, um serviço que o masculino pode prestar ao feminino nesta altura do campeonato. Sabes? E porque de facto o que tem contaminado muito, digamos, esta parte relacional são padrões infantilizados, e contra mim falo, porque eu também os tenho, não é? São estes padrões infantilizados de todos os aspectos em que nos falta a maturidade. E não estamos à altura de desempenhar este papel de apoio, não estamos à altura de desempenhar este papel de sustentar o feminino. Hum, e então, em vez de estarmos a ajudar, tornamos um fardo. Hum, Tornamos-nos uma boca mais para alimentar, tornamos-nos um filho mais para criar, isso. tornamos-nos um. Estás a ver? Eu reconheço-me aí também, Pedro. Em Percebes? determinada altura na minha E relação, isto é uma eu era queixa, mais um filho. isto é uma queixa recorrente com que eu levei em diferentes alturas do campeonato também, por conta de imaturidades, que umas estão resolvidas, outras nem por isso. Hum, mas que neste work in progress, digamos que é a nossa existência, não é? Eu noto claramente que houve momentos em que eu não fiz parte da solução, fiz parte do problema. Onde é que isto começa? Como é que nós vamos, pá, como é que um gajo vai desmanchar este novelo? Quer dizer, pois há estas teorias todas, não é? As macro teorias da Revolução Industrial, dos pais ausentes, da mãe que assume o papel educativo na ausência do pai, consequentemente, não infantiliza também quer dizer, a própria sociedade já nos infantiliza. Não é? Nós estamos cada vez mais desprovidos de tudo. De tudo. Eu noto, eu agora vou-te dar um exemplo parvo, mas eu noto que à conta do GPS até o meu sentido de orientação está pior. Ou Hum, seja, se eu em miúdo não tivesse feito caminhadas e não tivesse atento ao meu entorno e tivesse essa capacidade de localizar os pontos cardeais e de me localizar no espaço bem, bem arraigado em mim, hum, eu hoje em dia estaria completamente inapto a locomover-me no território, sabes? Sem um GPS. E então, há uma construção, há toda uma construção que nos rodeia, estás a ver, que nos tem vindo a infantilizar a diferentes níveis, as escolhas que a escola e que o sistema educativo faz por nós, a própria forma como a responsabilidade nos é retirada, quer dizer, o psicotécnico substitui a vocação, substitui o fazeres uma aprendizagem, sabes? Ou seja, tu vais ali, fazes depois umas cruzinhas e aferes aquilo que tu vais ser quando fores grande.
As coisas não funcionam assim, não é? Não há um sistema criado à nossa volta destinado a amadurecer as pessoas. Olha, pessoas amadurecidas são perigosas. Hum, Não é? São perigosas. Pessoas que sabem escolher, pessoas que têm esta frontalidade, são perigosas porque questionam. Não é? E esta sociedade tem feito tudo para não nos questionarmos. Não é? Agora, aliás, a meu ver, graças a uma autocensura absolutamente pior que qualquer ditadura. Não é? À conta das redes sociais, à conta da polarização, à conta das caixinhas em que se começaram a meter os comportamentos das pessoas e os posicionamentos das pessoas. Estás a ver? Hum, impera a autocensura, porque tu abres a boca e és logo metido dentro de uma caixinha. Ou seja, qualquer espaço de debate, qualquer espaço conducente à maturidade pessoal, foi completamente retirado da esfera social e da esfera do convívio. As pessoas dizem coisas que são convenientes. Portanto, se há aqui coisas que são dos homens e que são do género e essas coisas todas, também há coisas que são do contexto social onde nós, que vivemos nessa sociedade privilegiada, que é o mundo ocidental, nos movemos, não é? Porque hum, eu acredito que haja sítios no mundo onde a própria dinâmica da sobrevivência diária, a pôr as coisas nestes termos, não se compadece nem com comportamentos infantilizados, nem com crises existenciais. Vamos lá ver, a busca do desenvolvimento pessoal é um privilégio das sociedades abastadas, não é? Quer dizer, e mesmo nas sociedades onde o caminho espiritual, digamos assim, é uma coisa reconhecida institucionalmente, como por exemplo é a Índia, não é? Tu ou és retirado da tua família muito miúdo porque te reconhecem o dom e vais para o caminho espiritual, não é? Ou então fazes a tua vida, crias a tua família, casas, tens o teu agregado familiar, tens as coisas, e quando a vida está toda encaminhada, tu enveredas por ser um asceta, mas já viveste a tua vida toda, não é? Mas não há esta coisa pegajosa do vou à procura de um propósito para a minha vida, vou à procura. Quer dizer, vamos lá ver, não há espaço para isto, não há espaço para isto, não é? Porque se tu não te fizeres à vida, vais morrer à fome. E nós vivemos na sociedade do privilégio, não é? Nós vivemos na sociedade que se pode dar ao luxo de ter crises existenciais. Pedro, um pouco, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo e eu gostava que tu trouxesse um pouco, tu foste aflorando aqui e é também um tema, também tem sido um tema de conversa entre nós, é um tema que também que é bastante caro neste momento, que é o que é que nós podemos fazer, quais são as propostas, que tipo de perplexidades nós podemos pôr em cima da mesa para os mais novos, quando começar a trabalhar a partir de que idade, 16, 18, o que é que tu pensas sobre isto e o que é que se pode começar a fazer que começa a criar estes seres humanos que como tu estavas a referir, com capacidade de questionar, de fazer perguntas e tomar as suas próprias decisões. Que sejam os tais perigosos, neste caso falando sobre homens, os tais homens perigosos. Pá, Perigosos porque fazem as suas escolhas, não é? eu acho que há uma primeira questão que é o enquadramento. Ou seja, a natureza é muito propícia a fazer isto pelos miúdos. É preciso tirar os miúdos da frente dos telemóveis e da frente dos gadgets e da frente do não sei quê e trazê-los para o espaço natural, por uma questão de saúde, saúde física e saúde mental. Parece-me importante. Há poucos miúdos que tenham de facto um contacto assíduo com a natureza. E isso parece-me, os miúdos andam pouco a pé, os miúdos, quer dizer, hoje eu olho para a maior parte dos miúdos hoje em dia, andam 500 metros e estão exaustos. Sabes? Eu lembro-me com 11 anos de idade, eu andava no mínimo 10 quilómetros diário. Por lazer, ok? Porque saía de casa a pé, ou com os patins, ou com uma coisa qualquer, ia dar uma volta e dava uma volta de 10 quilómetros. E isto hoje em dia, para a maior parte dos miúdos, é inconcebível, não é? Andam 500 metros e estão cansados. Portanto, há uma coisa que tem a ver com a exposição indiferenciada ao elemento natural, não é? E às capacidades. Depois há uma parte que é uma componente que tem a ver com as capacidades do corpo, não é? Com
o fazer, sabes, as pequenas tarefas, o trazer lenha, o cozinhar, ou seja, coisas em que as pessoas voltem a adquirir materialidade na sua existência. Ou seja, há uma falta de materialidade, porque é fácil colecionares frutos num jogo no telemóvel, não é? Epá, e outra coisa é tu subires à árvore e ires apanhar os filhos. Sabes? Ou seja, é necessário voltar a trazer as pessoas para uma esfera de materialidade para que haja recompensa, haja uma dinâmica de recompensa no efetuar tarefas e fazer porque independentemente da tua perspectiva espiritual e da tua cosmologia, quer dizer, nós vivemos dentro de um corpo encarnado e há uma parte de nós, grande ou pequena, que está encarnada nesta terceira dimensão que se pauta por um conjunto de regras onde é necessário exercer trabalho físico para que as coisas apareçam feitas. Vamos lá ver, isto assim, formulando as coisas. Depois acho que o elemento xamânico é importante. E o elemento xamânico tem que ser reduzido àquilo que é transversal a todas as doutrinas, que é água, fogo, terra e ar. E as pessoas têm que se consciencializar destes elementos. Ou seja, quando tu metes os miúdos no meio do mato e a única fonte de calor que há é uma fogueira, para já há logo um reconhecimento imediato da importância daquele recurso, e depois aquele recurso começa a operar sozinho e a transmitir a sua magia. Ou seja, são os miúdos que de repente começam a entender que o fogo, não é? Pois começam a aparecer aqueles gestos curiosos do eu quero mexer no fogo, ou eu fico ali muito quietinho a olhar para o fogo, há um mundo mágico, por exemplo, dentro do fogo. A água, o levar os miúdos a apanhar água, a ir buscar água à fonte. A água não sai de um garrafão, a água sai da terra, não é? Independentemente daquilo que tu acredites, ou de ser uma captação industrial de uma água engarrafada, ou de uma água que te chega dentro da canalização, independentemente daquilo que tu consumires, a água vem da terra. Essa consciência desapareceu da, da cabeça dos miúdos. Pá, o ar, um elemento fundamental, não é? Respirar profundamente, é entender a importância do ar como um elemento que te ajuda a processar informação, a processar emoção, o respirar fundo, deixar que o ar opere em ti. Epá, e a terra, o banho de lama, o grounding, não é? Há esta terapia de cura que um canadiano desenvolveu do enterrar as pessoas, ou pelo menos dos pés descalços em contacto com a terra, não é? O grounding, o fio condutor, não é? Tirar as pessoas de uma esfera eletromagnética mental, Bluetooth, Wi-Fi e estabelecer raízes, não é? Voltar a fomentar estas raízes. Portanto, para mim, há coisas que são muito rudimentares de transmitir aos miúdos, não é? E a partir destas coisas que são rudimentares, começa a operar uma inteligência que é invisível. E eu acho que e depois tem que haver um grupo de. Eu até acredito numa versão disto que seja quase mano a mano, ou seja, tens quase um adulto para cada criança. Teres um mentor, sabes? Os miúdos precisam ter a quem reportar, não é? Precisam de ter. E teres alguém que de facto balize. Um balizar não no sentido do conter, mas no sentido, lá está, do expressar limites. Porque os miúdos não têm limites hoje em dia, não é? Não são só os homens, não é? Não há um pôr limites. E depois há uma conivência, não é? Todos nós já passamos por essas situações. Já não podes mais, mas depois afinal, é só mais um bocadinho, não é? Por exemplo, não é? Estás a ver? E os miúdos estão preparados para dar. Eu lembro-me de uma conversa muito engraçada que eu tive com o meu filho, enteado, há uns anos atrás. Teria ele, 12 anos ou 13 anos, à volta de uma fogueira. E ele estava a narrar uma experiência que ele tinha tido num jogo de computador que é o Minecraft. Passa a publicidade. E então, ele, para fazer parte de uma equipa vá mais profissional ou mais competitiva de Minecraft, não é? Tinham-no obrigado a fazer aquilo que eles chamavam umas iniciações. As iniciações tinham um objetivo, uma delas tinha um objetivo militar, tinhas de conquistar uma base inimiga. Uma delas tinha um objetivo criativo, que era tu construires não sei do quê, não sei o quê, ou seja, fazeres uma construção. E outra delas era uma tarefa de persistência. Tinhas que fazer uma daquelas tarefas que te ia obrigar a clicar 10 mil vezes no rato.
Tipo, abrir um buraco, não sei do quê, com X de profundidade e X de tamanho, X de não sei do quê. É para que era uma tarefa de pica-miolos, de estar ali milhares de vezes a clicar no rato para fazer um exercício. Era um exercício de superação. Sabe? E alcançados estes três objetivos, tu podias fazer parte daquele clã de jogadores. Não é? E eu, na altura, fiz esta pergunta: epá, e se fosse na vida real, o que é que tu achavas que seria uma iniciação apropriada para marcar este momento em que tu deixas de ser uma criança ou deixas de ser um adolescente e passas a ser um adulto? O que é que tu achas que era necessário acontecer? E ele disse-me uma coisa muito engraçada. Com 12 ou 13 anos, disse-me uma coisa muito engraçada. Ele disse-me: Olha, estamos a falar de um miúdo que consumia avidamente jogos de computador e produtos audiovisuais, ou seja, alguém que via filmes, que via séries, estava sempre metido nos ecrãs. E a resposta dele foi: eu acho que seria, que era bom caçar um animal, para dar de comer à tua gente, para dar de comer à tua tribo. Hum, E eu perguntei-lhe, mas olha lá, mas que tipo de animal? Que é um coelho, um veado, um não sei quê, não sei quê? E ele disse-me, não, tinha que ser uma coisa que tu corresses perigo de vida, tipo um javali. Sabe? E eu achei aquilo muito interessante, nascido de um miúdo que estava maioritariamente exposto a impulsos eletrónicos. Ou seja, havia uma dinâmica de dar, fazer para os outros, não é? Porque tu ias caçar para dar de comer à tribo, não é? Ou seja, ias provar que eras capaz de nutrir a tua esfera social, ou seja, vou participar nesta cena que está a acontecer à minha volta, não é? Vou contribuir com comida, que é o mais básico, o mais elementar com que eu posso contribuir para a manutenção da minha tribo, mas eu tenho que tem que haver uma superação, tem que haver um perigo de morte, sabes? A morte era um elemento transversal a todas as iniciações em todo o contexto ritual. Era necessário, isto já é a minha interpretação, ok? Eu penso que é necessário tu entenderes que és finito para dares valor àquilo que tu andas aqui a fazer. Sabe? Então o bungee jumping, aquela coisa que tem os Maasai, não é? Tu saltares por cima de um boi bravo. hum, pá, havia uma tribo que tinha uma coisa muito, muito, muito drástica, que raptavam os filhos, vinham em plena madrugada, raptavam os filhos, raptavam os filhos de suas casas, obrigavam-nos a passar 3 semanas de fome. E depois reuniam-nos à volta da fogueira com todos os homens da tribo e depois todos os homens faziam um corte, sangravam para dentro de uma tigela e a primeira coisa que os miúdos ingeriam era o sangue dos homens da tribo. E depois os miúdos ficavam um ano afastados da tribo, iam à caça com os homens, iam fazer uma espécie de um walkabout, e quando voltavam, as mães faziam de conta que eles não os conheciam. Faziam de conta que não conheciam aquele. Então o miúdo, que naquela altura se calhar já não era um miúdo, não é? Era obrigado a reconstruir a sua relação com a mãe desde uma premissa completamente diferente do que aquela coisa. Eu lembro que o autor descrevia isto de uma maneira muito engraçada, porque ele falava do abismo uterino, não é? Que fazia a criança, que fazia o homem naquela idade miúdo muito refém daquele mistério do feminino, sabes? Aquele desconhecimento do abismo do útero. Não é? E então, aquele ano de ausência libertava o miúdo daquela predominância da influência feminina, da influência materna na sua vida. E quando ele voltava, ele tinha que reconstruir. E a mãe tratava-o como um adulto desconhecido. Né? Então, o miúdo era obrigado a reconstruir a sua relação com a mãe desde um patamar completamente diferente. Estás a ver? hum, E aqui há uma coisa que é interessante também nesta coisa de tu fazeres iniciações ou tu fazeres retiros com miúdos, que tem que haver uma colaboração dos pais. Ou seja, os pais têm que se consciencializar de que há ali uma oportunidade de marcar um antes e depois, tornarem-se eles também participantes desta iniciação e dizerem assim: quando o miúdo chegar a casa, eu vou otorgar-lhe, imagina, um novo conjunto de responsabilidade. Ou vou começar a tratá-lo por outro nome. Ou vou.
ou remodelei o quarto dele, arranquei os gadgets todos de miúdo e quando ele lá chega tem um quarto com paredes brancas e é obrigado a decorá-lo de novo com elementos que já sejam da idade que ele agora trouxe com ele. Sabes? Ou seja, haver um elemento em que quando a criança, naquele momento que pretendemos celebrar uma transição, não é? Pronto, eu antecipei-me aqui um bocado do retiro de miúdos para aquilo que seria um formato de iniciação, por exemplo, mas quer dizer, para mim a iniciação, por exemplo, é um papel interessante, não é? É um marcar, ok, vens aqui e vamos tentar fazer aqui uma tarefa qualquer que faz com que tu transites em idade interna, não é? Com que haja uma tomada de consciência e que depois, quando tu regressas, não vais regressar à mesma bolha. Tem que haver aqui uma conivência, tem que haver aqui uma coisa em que os pais participem neste esforço. Não é? Portanto, tem que ser um conjunto, não podes delegar, não podes fazer da iniciação um campo de férias. O miúdo vai ali, eles tomam conta dele, depois quando ele chegar a casa as coisas continuam. Não, tem que ser um esforço alargado, não é? Nós quisermos de facto fazer uma transformação das idades mentais das crianças, tem que haver uma participação de todos os elementos envolvidos. Excelente, Pedro. Grato. Grato por esta dádiva que tu me trouxeste aqui. Nós estamos a uma hora e qualquer coisa a conversar os dois. Isto passou assim no instante. E, e para mim é isto, era a conversa, era falarmos sobre isto a partir da experiência de cada um, daquilo que tem sido também a tua experiência multi, não é? Tu tens um vastíssimo campo de atuação, e tens muitas artes, não é? Dominas muitas artes. E, portanto, grato por teres trazido esta perspectiva do que é para ti hoje o trabalho de homens, as tuas perplexidades, as tuas questões, e por isto ao serviço de todos nós. Algo que, algo que estava a precisar de ir para cima, pelo menos na minha perspectiva. Grato por teres vindo aqui à conversa e teres-te mostrado, teres-te permitido mostrar. Sim, obrigado, eu, Marco. Olha, e espero que estas conversas, em algum momento, também possam dar os seus frutos, não é? Eu sei que tu, neste momento, também estás a apontar para alguns projetos que também apontam, não é? Que também querem entrar por esta direção, não é? Eventualmente. E, e olha, e espero que cozinhemos aí umas coisas engraçadas. Hum, Está bem, meu querido? Grato, Pedro. Olha, um grande abraço, Marco. Obrigado a Até já. ti. Até já.